ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está prestando depoimento pela segunda vez na CPI da Covid. Vamos então direto a Brasília conversar com a repórter Giovana Teles. Giovana, bem-vinda e boa tarde. Obrigada, Trali. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Os integrantes da CPI estão concentrados em alguns pontos principais, como o chamado gabinete paralelo, que assessoraria o presidente Jair Bolsonaro em ações na pandemia, e também a defesa de Bolsonaro no tratamento da Covid com medicamentos que não têm eficácia comprovada, segundo a ciência. Não teve votação de requerimentos hoje. Na lista estão, por exemplo, os pedidos de quebra de sigilo telefônico e telemático de pessoas próximas do presidente, também a convocação de pessoas que fariam parte desse chamado gabinete paralelo. O ministro Marcelo Queiroga foi bastante cobrado sobre atitudes do presidente Jair Bolsonaro, sobre o posicionamento dele pessoal a respeito do tratamento precoce da Covid. E Queiroga mudou de versão quanto à dispensa da médica Luana Araújo para o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à pandemia. Vamos ver na reportagem. Na abertura da sessão, o ministro Marcelo Queiroga fez um balanço da distribuição de vacinas até o momento. Disse que entre as medidas adotadas em sua gestão está uma campanha de publicidade para vacinação e programa de testagem em massa, anunciado no fim de abril, mas que até agora não foi colocado em prática. Repetiu que o objetivo principal do ministério agora é ampliar a vacinação, que os brasileiros acima de 18 anos estarão vacinados até o fim deste ano e que é essa ação que irá controlar a pandemia. Queiroga disse que o ministério está vigilante porque o país vive um cenário sanitário que não é tranquilo. Citou medicamentos sem eficácia comprovada e defendidos pelo presidente Bolsonaro, mas minimizou o debate sobre a prescrição dos remédios. Como médico, eu entendo que essas discussões elas são laterais e nada contribui para pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença. O que vai pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença é ampliar a campanha de vacinação. O relator, senador Renan Calheiros, do MDB, deu início às perguntas. Ele mostrou um vídeo com imagens das últimas viagens do presidente Jair Bolsonaro. Ele aparece sem máscara e com apoiadores aglomerados. Renan lembrou que no primeiro depoimento à CPI, Queiroga disse que sua chegada ao Ministério da Saúde representava uma mudança de posicionamento do governo federal no combate à pandemia. O relator cobrou se o ministro, que defende medidas como o uso de máscaras e distanciamento social, orientou o presidente. Queiroga respondeu que não cabe a ele julgar nem censurar o que Bolsonaro faz, mas que as imagens falam por si só. O que lhe foi orientado ou dito por ele? O presidente da República não conversou comigo acerca da atitude dele. Eu sou ministro da Saúde, eu não sou um censor do presidente da República. Eu faço parte de um governo. O presidente da República não é julgado pelo ministro da Saúde. As recomendações sanitárias, elas estão postas. Cabe a todos aderir a essas recomendações. Vossa Excelência não orienta? É evidente que sim, senador. É evidente que sim. Mas não, isso é um ato não segue individual, senador. As imagens, elas falam por si só. Eu estou aqui como ministro da Saúde para ajudar o meu país. É esse o meu objetivo. E não vou fazer juízo de valor a respeito da conduta do presidente da República. Mas não é juízo de valor. Vossa Excelência não orienta a não descumprir essas recomendações pelo mau exemplo que já informei a Vossa Excelência, já informei a Vossa Excelência que já conversei com o presidente sobre esse assunto. Já informei a Vossa Excelência. E podemos saber o que ele falou a Vossa Excelência como resposta? Comigo, quando ele está comigo, na grande maioria das vezes, ele usa máscara. Mas é constrangedor o senhor, como ministro, orientar a população toda a ter os cuidados necessários e o chefe maior da nação, que deveria ouvir o seu ministro da Saúde, não ouve. Então é isso que nós queremos saber, como é que pode se fazer uma política dentro do Ministério da Saúde se a principal personalidade do Brasil não lhe ouve. Como é que o senhor pode convencer os outros se não consegue convencer a pessoa que teria que ser convencida primeiramente porque ele nomeou? Senador, eu procuro fazer a minha parte.
Depois, o relator da CPI questionou a posição de Queiroga sobre a realização da Copa América no Brasil. Queiroga saiu em defesa do evento e disse que técnicos da saúde aprovaram os protocolos para a realização da Copa. O que o presidente me pediu foi que avaliasse os protocolos. E nós avaliamos os protocolos da CBF e da Conmebol. E são protocolos que permitem a segurança para a ocorrência dos jogos no Brasil. Vossa Excelência então, está assegurando que não há risco, né? Não estou assegurando que não há risco, eu estou dizendo que não existe risco adicional. Renan quis saber do ministro os motivos para a demissão da médica Luana Araújo. Ela foi anunciada para o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, mas sequer foi nomeada. No depoimento que prestou à comissão na semana passada, Luana afirmou que apenas foi informada pelo ministro que ela não ficaria na função, sem mais explicações. O cargo continua vago. Em uma audiência pública na Câmara no mês passado, Queiroga indicou que Luana não ficou no cargo por não ter validação política. Hoje, Queiroga mudou de versão e disse que a decisão de não nomear a infectologista foi dele. Para senadores da CPI, o episódio é prova de que Queiroga não tem autonomia para tocar as políticas do Ministério da Saúde. Todas as nomeações passam pela apreciação da Casa Civil, passam pela Segov, e após essa validação, a nomeação pode ser efetivada. Não é? Eu já disse aqui que não houve nenhum óbice formal dessas duas instâncias. Eu desisti do nome da doutora Luana, porque eu vi que o nome dela não estava suscitando o consenso que eu desejava. Não é restrição, é que eu mudei a minha decisão. Não tem restrição nenhuma, doutora Luana. Por que o senhor falou para ela que não era o senhor, era o Palácio que não estava concordando? Eu não falei que era o Palácio. Pode repetir o vídeo, por favor? Não falei. Não falei que era o Palácio. Se a doutora Luana entendeu dessa forma, é uma questão de entendimento dela. Mais tarde, o relator perguntou sobre a posição do ministro, que é médico cardiologista, a respeito do tratamento precoce. Queiroga afirmou que é integrante de uma sociedade científica de cardiologia e que, para ele, medicamentos como a cloroquina para o tratamento da Covid-19 não tem eficácia comprovada. O ministro foi então cobrado pelo motivo de uma nota técnica com dosagens desses medicamentos ainda estar na página do Ministério da Saúde. Queiroga respondeu que não vai tirar essa nota técnica porque ela é parte da história do enfrentamento da pandemia. A gente volta com outras informações daqui a pouco. Tralho. Valeu, Giovana, muito obrigado. Um ótimo trabalho para você em Brasília. Voltamos a nos falar. Vamos juntos dar uma olhadinha agora nos dados da pandemia aqui no Brasil. Em 24 horas, o nosso país registrou 1.119 mortes. Total de mortos até agora, desde o começo da pandemia, 474.614. De domingo para segunda-feira, 39.712 novos casos de Covid foram registrados no país. Total de casos até agora, desde o começo da pandemia, 16.985.812. Média de casos ficou assim, em 62.591 novos casos registrados por dia, 5% a menos que 2 semanas atrás, o que indica estabilidade. Média de mortes agora aqui, para a gente dar uma olhada juntos, 1.664 óbitos, 9% a menos do que há 14 dias, também estabilidade. E agora no mapa, o panorama nos estados. 6 tem alta na média de mortes em vermelho, você confere aqui comigo. Maiores aumentos em Mato Grosso do Sul e também no Amazonas. Em estabilidade em amarelo são 12 estados e ainda o Distrito Federal. E em azul, com queda na média de mortes, 8 estados, maiores baixas em Rondônia e também no Rio de Janeiro. E a taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil caiu, segundo o Imperial College de Londres. A taxa que no dia 25 de maio era de 1,02, ficou esta semana em 0,99. Isso quer dizer que, em tese, cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 99. Os epidemiologistas consideram que os surtos começam a ser controlados quando essa taxa, a taxa R, permanece abaixo de 1 por no mínimo 2 semanas seguidas. A chance de os números refletirem a realidade é de 95%. E é fundamental tomar as 2 doses da vacina. São Paulo já planeja fazer mais um mutirão
para quem perdeu o prazo da segunda dose da vacina para a Covid. Em todo o estado, 359 mil pessoas ainda não completaram a imunização. E esse número também é alto em outros estados. Atenção! Você que tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus, lembre-se, é preciso tomar a segunda dose. Se é por esquecimento, a Prefeitura de Carapicuíba, na Grande São Paulo, resolveu lembrar quem deixou de tomar a segunda dose. Acompanhe as fases de vacinação pelos canais oficiais da Prefeitura. Enquanto isso, nas UBSs, as agentes de saúde ligam para as pessoas. A gente está ligando para lembrar os pacientes que tomaram a primeira dose de tomar a segunda. A dona Generosa veio com 2 semanas de atraso para tomar a segunda dose. Eu fiquei gripada, fiquei com febre, fui parar no pronto-socorro. Aqui em Carapicuíba, a vacinação contra a Covid foi concentrada num posto drive-thru e nesse ginásio. Aqui o espaço é grande, justamente para poder vacinar muita gente ao mesmo tempo, sem fazer aglomeração. Só que desde cedo o movimento está bem fraco. 3 pessoas vieram tomar a segunda dose, todas dentro do prazo. Mas na cidade, 1.182 pessoas estão com a segunda dose da vacina atrasada. A orientação é, mesmo que ela tenha perdido a carteirinha ou passado da data, ela tome a vacina, a segunda dose da vacina o quanto antes, tá? Na cidade de São Paulo, os postos drive-thru que começaram ontem a atender quem estava com a segunda dose atrasada já fecharam hoje por falta de movimento. Só na capital, 104 mil pessoas estão com a vacinação incompleta. No estado, são 359 mil. No sábado, o governo abriu mais de 5 mil postos num dia D de vacinação focado nessas pessoas, mas muita gente não foi. O governo do estado admitiu que será preciso reforçar as campanhas e já planeja um segundo dia D. É muito importante que a gente continue perseguindo essa meta de vacinação e lembrar a esse público o tempo todo o quanto é importante que ele complete o seu esquema vacinal. O número de pessoas que não tomaram a segunda dose também é grande em outros estados, como em Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Norte, Pará e Goiás. Muita gente não está voltando ao posto na data marcada, mas muitos brasileiros também enfrentaram dificuldades para encontrar a segunda dose. Em março, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou a aplicação de todas as doses para ampliar a vacinação. Com isso, começou a faltar a segunda dose no país. Os médicos estão preocupados com a vacinação incompleta de tanta gente. A ciência já mostrou isso, a ciência já mostrou que uma dose é insuficiente para você ter uma quantidade de anticorpos suficiente para estar protegido para as novas variantes. E quanto maior o número de pessoas vacinadas, menos pessoas suscetíveis o vírus vai encontrar. Se ele começa a querer se transmitir para as pessoas e ele começa a achar pessoas imunes, pessoas protegidas, ele perde a força de transmissão. Só assim a gente vence esse vírus. Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, divulgou uma carta aberta com um apelo para que países mais ricos doem vacinas para os países mais pobres. Sobre isso eu converso ao vivo com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Ismar Madeira. E aí, Ismar, bem-vindo e boa tarde. Será que esse apelo vai ser atendido? Esperamos que sim, né, Trali? Oi, boa tarde para todo mundo. Nesta carta, o Unicef diz que a reunião do grupo de 7 nações entre as economias mais avançadas do mundo, o G7, que acontece no próximo fim de semana na Inglaterra, é a oportunidade de um acordo para levar vacinas até onde elas são mais necessárias. O Unicef tem alertado os líderes desses países que, se ficarem guardando vacinas, elas podem perder a validade, ou seja, é o risco de jogar no lixo as doses excedentes. A carta assinada por várias celebridades, como a cantora Katy Perry, a atriz Whoopi Goldberg e o jogador de futebol David Beckham, diz que o COVAX, o consórcio de vacinas da Organização Mundial da Saúde, está com 190 milhões de doses a menos do que deveria neste momento e que os países ricos deverão ter condições em breve de doar 20% de suas vacinas sem atrasar seus planos de vacinação. Seriam 150 milhões de doses de agora até agosto. E a previsão é que 1 bilhão de doses possam estar disponíveis para doação até o fim do ano, Trali. Valeu, Ismar. Brigadão. Estamos aguardando aí por doações. Forte abraço para você.
Vamos juntos agora dar uma olhada nos números da vacinação reunidos pelo consórcio de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Em 24 horas, 606.856 pessoas receberam a primeira dose, segunda dose 96.549, total 703.405 doses. O Brasil já conseguiu aplicar a primeira dose em 49.584.110 pessoas. Em relação à população, representa 23,42%. Quem já tomou a segunda dose também, 23.026.663 brasileiros. Em relação à população, não chega ainda, infelizmente, a nem 11%. Vale lembrar aquilo que os infectologistas dizem, é fundamental tomar as duas doses. Se você tomou a primeira dose, está na hora de tomar a segunda, vai até um posto de saúde, completa a imunização. O combate à pandemia depende das duas doses. 24 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Em verde escuro aqui no mapa estão os que mais aplicaram a segunda dose em relação à população. Os 5 primeiros são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Ceará e Amazonas, um de cada região do país. Mais detalhes do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. Secretário de Defesa Social de Pernambuco disse que os policiais militares receberam ordem para dispersar o protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, mas não para atirar. 16 policiais foram afastados até agora. Dos 16 PMs afastados, 3 são oficiais e 13 são praças. O novo secretário de Defesa Social disse que na véspera do protesto foi feito um planejamento para evitar que os manifestantes descumprissem os decretos sanitários da pandemia. Ele afirmou que não houve ordem para atirar. A ordem para atirar não aconteceu. A ordem ou as ordens que se sucederam foi de reforço no policiamento e de emprego daquele planejamento e daquele efetivo. Então o policial tomou a liberdade de atirar por conta própria, sem autorização? Havendo o critério emergencial de ação, ele tem essa liberalidade para que desencadeie a ação. A polícia disse que está analisando vídeos do dia 29 de maio e apresentou fotos que mostram manifestantes atirando pedras em direção aos policiais. Segundo o secretário, foi a partir dessa atitude que o comando ordenou o pré-posicionamento dos policiais e a dispersão do protesto. O novo comandante da PM disse que os policiais sabem usar os equipamentos de repressão. Nós temos um treinamento, uma capacitação para que ele possa servir. E nessa capacitação, eles aprendem a lidar com todos os equipamentos de controle de distúrbios que a Polícia Militar dispõe. Jonas Correia de França e Daniel Campelo, que não participavam da manifestação, foram atingidos nos olhos por balas de borracha e perderam a visão de um dos olhos. Uma ação totalmente fora do protocolo, uma ação criminosa. E o protocolo, quando se usa arma com munição de borracha, indica que tem que haver no mínimo uma distância de 20 metros e também o tiro tem que partir em direção às pernas das pessoas, nunca em direção aos olhos. Homens da Força Nacional estão a caminho do Amazonas. Desde sábado, criminosos atacaram delegacias, bancos e ônibus. A polícia diz que é uma reação do crime organizado depois que um traficante morreu num confronto com a polícia. Luciano Abreu, ao vivo aqui conosco. Luciano, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tralli, boa tarde a todos. Em Manaus, não houve registro de ataques durante a madrugada. No interior do estado, criminosos destruíram parte do prédio da delegacia de Capiranga, a 130 quilômetros da capital, e atiraram fogo a 2 veículos. Em Careiro Castanho, na região metropolitana de Manaus, mais destruição numa escola municipal. Ninguém estava no local. Em Manaus, escolas e repartições públicas permaneceram fechadas. A vacinação contra a Covid foi retomada e os ônibus voltaram a circular normalmente. A Secretaria de Segurança Pública diz que reforçou o policiamento e que montou 40 barreiras policiais. Até agora, 35 suspeitos de participação nos ataques foram presos e um menor apreendido. Tralli. Obrigado, Luciano. Bom trabalho para você. Ótima tarde.
Polícia Federal prendeu hoje de manhã suspeitos de terem feito um ataque cibernético ao Supremo Tribunal Federal no começo do mês passado. Os mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Foram cumpridos 5 mandados de busca em Goiás, São Paulo e Pernambuco, onde 2 pessoas foram presas. Existe um 3º mandado de prisão, mas o suspeito não foi localizado ainda. A ação de hoje é resultado do inquérito que investigou a tentativa de invasão do sistema de informática do Supremo. O tribunal afirma que nenhuma informação sigilosa foi acessada. Os suspeitos vão responder pelos crimes de invasão de dispositivo de informática e ainda organização criminosa. Um apagão tirou do ar sites em vários países hoje de manhã. Por mais de 1 hora, as páginas dos jornais britânicos Guardian e Financial Times e o site do governo britânico saíram do ar. Nos Estados Unidos, sites como o do jornal The New York Times e da Bloomberg News também caíram. Em vários países, houve relato de falhas em redes sociais. Ao tentar acessar as páginas, os usuários encontravam mensagens de que havia falha na conexão ou que o serviço não estava disponível. O problema teve origem no provedor de serviços de computação na nuvem chamado Fastly, que é baseado nos Estados Unidos. Um porta-voz da empresa diz que já identificaram a falha e que a rede está de volta. Previsão do tempo agora com a Eliana Marques. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. Olha, mais uma tarde fria no sul, amena aqui em São Paulo, em Curitiba, máxima de 16 graus, na capital paulista, 22. No Rio, 27, em BH, 28, em Salvador, 29, 32 em Goiânia e 35 graus em Palmas. E o governo de Roraima decretou situação de emergência por causa das chuvas em 9 dos 15 municípios do estado. Disse que há pontes e estradas danificadas, dificultando o tráfego e o escoamento da produção. Hoje chove na maior parte aqui do norte, também no litoral nordestino e entre o Pantanal de Mato Grosso, Rio de Janeiro e toda a região sul, onde o mapa está amarelo, aí tempo firme. Belém, São Luís e Maceió são as capitais com maior risco de temporal entre o norte e o nordeste. Já em Santa Catarina, 80 cidades decretaram situação de emergência, mas por causa da estiagem. A maior parte fica no oeste do estado. Enquanto o leste de Santa Catarina, onde está Florianópolis, tem previsão de muita chuva hoje, mas não é a chuva de 1 ou 2 dias aí que resolve o problema da estiagem. É preciso chover de forma frequente e regular. Também chove bastante em Porto Alegre, no litoral do Paraná, de São Paulo e em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Trali. E os próximos dias? Bom, próximos dias falamos então de amanhã com previsão de chuva forte nessas áreas, especialmente onde o mapa está laranja. E entre quinta e sexta-feira, uma nova frente fria continental derruba as temperaturas. O frio vai chegar até o sul da Amazônia, Trali. Obrigado, Eliana. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde. Boa tarde. E não perca a seguir, o ministro da Economia afirma que o governo federal vai estender o pagamento do auxílio emergencial. O ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, é convidado para ser embaixador do Brasil na África do Sul. Novas informações do segundo depoimento de Marcelo Queiroga para a CPI da Covid. E o presidente da França, Emmanuel Macron, leva um tapa no rosto durante um evento oficial. Voltamos já já. Voltamos ao vivo aqui com você. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje num seminário que o governo vai estender o pagamento do auxílio emergencial por mais 2 ou 3 meses, até que toda a população adulta esteja vacinada no país. Com isso, o pagamento que estava previsto para terminar em julho pode ser ampliado até outubro. O ministro não deu detalhes sobre o valor do benefício dessa nova rodada. Hoje o auxílio pago está entre R$ 150 e R$ 375. O ministro também falou sobre a reforma tributária. Guedes disse que a proposta do governo, que até o momento encaminhou somente o projeto para a tributação do consumo, vai ser moderada e que as empresas de serviços não serão prejudicadas com elevação de impostos. O governo voltou a crescer no mês de abril, o comércio, de acordo com dados do IBGE. Vendas do varejo tiveram aumento de 1,8% na comparação com março. Maior alta para o mês em 21 anos. Destaque para o setor de móveis e eletrodomésticos, que cresceu 24,8% no período. Só que o IBGE alerta que, apesar da boa notícia, o patamar ainda é muito baixo em relação aos níveis registrados antes da pandemia. Uma operação mundial chefiada pela Europol, que é a Polícia Europeia, e pelo FBI, prendeu 800 criminosos em 17 países.
Os policiais investigaram os criminosos por meio de um aplicativo de celular. Durante 18 meses, os investigadores tiveram acesso a mais de 27 milhões de mensagens e conseguiram fotos de drogas, mensagens sobre planos de assassinatos e roubos. A Europol classificou a operação como uma das maiores contra atividades criminosas criptografadas. O presidente da França, Emmanuel Macron, levou um tapa na cara durante uma visita ao sul do país. Macron cumpria a agenda oficial com lideranças da gastronomia quando ele decidiu cumprimentar o público aglomerado atrás de um cercado. Quando ele estendeu a mão, um homem deu um tapa na cara dele e gritou pelo fim do governo Macron. Os seguranças retiraram o presidente, colocaram o agressor no chão. 2 pessoas foram presas. O primeiro-ministro francês, Jean Castex, disse que o ataque foi uma afronta à democracia. O presidente Jair Bolsonaro convidou o ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, para ser embaixador do Brasil na África do Sul. O nome de Crivella precisa ser aprovado pelo Senado Federal. O ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, pode mudar de endereço em breve. A TV Globo confirmou com fontes ligadas a Crivella e ao partido dele, o Republicanos, que o Ministério das Relações Exteriores enviou para o governo da África do Sul o nome do ex-prefeito para ocupar o cargo de embaixador brasileiro. O documento, conhecido como Agreement, é uma consulta em que o governo brasileiro sinaliza a intenção de indicar o nome de Crivella e questiona se o governo sul-africano tem alguma restrição a essa sugestão. Para se tornar embaixador, o nome de Crivella precisa ser aprovado pelo Senado. Nos bastidores, a indicação foi vista como um afago de Jair Bolsonaro ao Republicanos, partido que faz parte da base de apoio ao presidente. Pessoas ligadas ao partido afirmam que seria uma forma de conter uma crise entre o governo e a bancada evangélica. Fontes afirmam que parlamentares evangélicos ficaram irritados com a omissão do presidente em relação à deportação de missionários brasileiros de Angola no mês passado. O Republicanos é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus e houve um racha entre bispos brasileiros e angolanos pelo comando da igreja no país africano. O grupo angolano afirma que os brasileiros enviaram dinheiro para o Brasil de maneira ilegal. A Procuradoria-Geral da República de Angola investiga o caso, segundo agências internacionais. Marcelo Crivella é bispo da Igreja Universal e sobrinho do principal líder da igreja, o bispo Edir Macedo. Ele já morou na África do Sul quando foi missionário. Entre 2017 e 2020, foi prefeito do Rio e nas últimas eleições não se reelegeu. Crivella terminou o mandato preso, suspeito de corrupção, no caso conhecido como QG da propina. Ele recorreu da decisão e atualmente não cumpre medidas cautelares. A Igreja Universal do Reino de Deus informou que a Igreja Universal do Reino de Deus de Angola não é investigada no inquérito e é vítima de uma trama elaborada por um grupo de ex-oficiais que foram expulsos da igreja em decorrência de graves desvios de conduta. Segundo a Igreja Universal, além de promover ataques, invasões e saques, eles espalharam notícias falsas para tentar expulsar a igreja do país. A Igreja Universal nega que tenha havido qualquer irregularidade. Afirma que nem a Universal, nem seus bispos e pastores praticaram crimes em Angola e que respeita com rigor as leis e as tradições locais. Nós procuramos o Itamaraty, o governo federal e o ex-prefeito Marcelo Crivella, que até agora não responderam. Lá em Brasília, segue o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, segunda vez que ele senta no banco da CPI da Covid. Vinícius Leal, ao vivo agora aqui conosco. Vinícius, bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado, Tralli. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A reunião da CPI da Covid continua depois de 2 suspensões agora durante a manhã já. E pela primeira vez o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi enfático ao dizer que os medicamentos do tratamento precoce não têm comprovação científica. Um posicionamento diferente do que ele tinha dito. Ele preferiu evitar falar desta forma da primeira vez que ele compareceu à CPI. Depois da insistência de senadores, ele disse que aguarda o parecer da Conitec e que este parecer é o que vai encerrar de vez esse assunto, essa discussão dentro do Ministério. O relator Renan Calheiros perguntou então ao ministro por que uma nota informativa a respeito de tratamento precoce permanece no ar.
O ministro disse que essa nota perdeu o objeto, mas faz parte da história, do tratamento, enfim, dos trabalhos do Ministério e justificou assim para que ela seja mantida no ar até hoje, mesmo tendo perdido o objeto. Vamos recuperar esse trecho da CPI. Qual é a sua opinião técnica, como médico, sobre o tratamento precoce da Covid-19, especialmente sobre a utilização da cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina? Senador, eu já respondi a Vossa Excelência. Essas medicações não têm eficácia comprovada. Não tem eficácia comprovada. A nota informativa, ela perdeu o seu objeto. O que impede o Ministério de revogar essa nota informativa? A nota não é um protocolo, a nota é apenas uma informação de dose. Ela perdeu o objeto porquanto a Conitec está elaborando o protocolo. Mas por que Vossa Excelência não a revogou? É uma pergunta concreta. Porque ela não é um ato administrativo. Ela não é um ato administrativo, então não cabe revogação. Ela está lá no site, porque ela faz parte da história desse enfrentamento à pandemia. Então não vou retirar do site do Ministério da Saúde. Você não vai retirar? Não, ela faz parte da história. Ela não é um ato administrativo, portanto ministro, não cabe revogação. Ao se manter lá, ela ajuda que a dúvida persista, ministro. O senhor sabe disso? Não sei disso. Não sabe disso? Não sei. Então é uma pena que o senhor não saiba disso, né? O ministro Queiroga reconheceu que 2 milhões de testes contra a Covid perderam validade. Ao ser perguntado sobre infectologistas, disse que não há infectologistas no corpo técnico do Ministério entre aqueles que têm uma relação direta com o ministro. Ele disse que é preciso uma reestruturação e negou que o Ministério da Saúde sofra influência de um gabinete paralelo. Providências Vossa Excelência tem tomado para que esse grupo pare de atuar em paralelo à sua gestão da pandemia? Eu desconheço essa atuação em paralelo, né, desse grupo, na minha gestão. Nunca atuou e Vossa Excelência desconhece a atuação? Nunca vi esse grupo atuando em paralelo de forma alguma. Alguma diretriz desse grupo, com a desconfiança e o desprezo pelas vacinas e a defesa do uso de hidroxicloroquina nos pacientes da Covid-19 continua influenciando o Ministério da Saúde, especificamente na não revogação da portaria, da nota informativa? Não. Não continua? Não, esse grupo, não tenho contato com esse grupo. A lista mais recente na reunião de hoje da CPI tem 23 senadores inscritos para perguntas. Nesse momento, o 5º senador da lista faz as perguntas, senador Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul. Amanhã é a vez do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, à época da gestão Pazuello, Elcio Franco, vir à CPI depor. Tralli. Obrigado, Vinícius. Bom trabalho para você aí em Brasília. No Profissão Repórter de hoje, a busca por moradia durante a crise sanitária e humanitária do coronavírus. Em agosto do ano passado, essa área foi cenário de uma ação de reintegração de posse. É triste. Onde que a gente vai agora? Pegamos dinheiro emprestado, cartão emprestado. Agora a gente vai reencontrar essas famílias para saber como que elas estão hoje. 42 prédios abandonados foram ocupados na região central. É escuro, né? Acabou de queimar a luz. Vamos que tá aberto, gente. Dá pra ver que são muitas famílias dessa ocupação aqui. Nesta terça, depois de Paraguai e Brasil pelas eliminatórias da Copa, no Profissão Repórter. O Jornal Hoje termina aqui, você fica agora com Brasil e Sérvia, o último amistoso da Seleção Olímpica de Futebol Masculino antes dos Jogos de Tóquio. E lembra você também que o Jornal Nacional hoje é mais cedo, às 8 da noite, porque logo depois de Império tem Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Tá bom? Muito obrigado, fique em paz, uma ótima tarde para você e até amanhã.